Olá, meu nome é Felipe Guimarães. O meu projeto integrador é um RP, o ERP, que é um ERP para várias empresas, com a solução integrada para gestão e monitoramento, né? Essa é a tela de usuário. Aqui você, ao fazer login, você pode escolher a unidade desejada, que é a sua empresa. E lembrando que a Hostgator é o que gerencia todas as empresas. Então a Hostgator ela tem um acesso para todas as empresas para monitorar todas de uma vez só. Então eu vou fazer o login nela. Eu estou fazendo pelo um teste online, que é basicamente um servidor de testes no MedBuilder, já que apesar de estar hospedado, o servidor em produção tem alguns dados sensíveis, como CPF, CNPJ, informações da empresa, e por uma questão mesmo de segurança, eu preferi não expor isso, né? Também tem coisas sobre vendas, produtos. Agora, sobre o sistema, basicamente ele vai ter esses módulos aqui, que é o módulo de operações, financeiro, cadastros básicos, empresas, relatórios, dashboards, CRM, administração, documentos e logs, e o logout. O módulo de operações é basicamente um módulo que, nesse primeiro momento, vai ser um para exclusivo para vendas. Aqui você pode cadastrar as vendas que sua empresa fez e definir se ela é de um produto, de um serviço. Isso também é algo extremamente flexível, né? Porque cada empresa vai ter um tipo de produto e esse produto vai ter certas características. Então, isso é algo que ainda tem que ser mais consolidado, mas isso aqui é a ideia central. Aqui é o módulo de financeiro, é o módulo que você vai gerenciar suas contas, suas pendências financeiras. O primeiro módulo é o de contas a pagar, aqui você cadastra uma conta a pagar, você define o centro de custo, você define o pagamento, que ele pode ser em parcelas, você define também o número de parcelas, os pagamentos, de quanto que você fez por vez. O quanto a receber é a mesma lógica, só que em vez de você estar pagando, você está recebendo de alguém e ele não tem um centro de custo, né? Já que recebimento não está ligado com o custo da empresa. Aqui é a transferência, que a gente escolhe muitas vezes uma empresa gera transferência para outro tipo de conta, uma conta de origem, uma conta de destino da mesma empresa, por exemplo, assim. É, Aí você pode gerar para uma conta de origem sua e para uma conta de destino diferente, mas dentro de uma mesma empresa. Essa parte de transferência é isso. Já que não é um custo e também não é um pagamento, a gente resolveu deixar separado para é, melhor compreensão do usuário. Aqui a gente tem todas as movimentações bancárias que a gente fez para a empresa conseguir gerenciar todos os tipos de movimentação entre conta, pessoas, todo tipo de movimentação que a empresa faz. E aqui a gente tem o saldo. Aqui é basicamente a mesma ideia de movimentações bancárias, só que você tem as transferências iniciais. Então, a partir disso, você sabe quanto você tem em cada conta. Se você precisar fazer o pagamento de alguma conta, você tem esse monitoramento de quanto disponível você tem em cada conta e etc. Ele também tem um resumo de saldo. Por exemplo, a Hostgator não tem nenhuma conta, ele possui um resumo do saldo aqui para simplificar para o usuário. Mas, por exemplo, aqui
O Lourenço, ele tem essas transferências. Primeiro o saldo inicial dele era tal, depois ele teve esse tipo de transferência e quanto ficou o saldo ao final. E aqui é o resumo, basicamente, desse saldo. Depois nós viemos para os cadastros básicos, que aqui a pessoa vai cadastrar os seus serviços, vai cadastrar os seus produtos, as pessoas, os grupos, endereço, vendedores, fornecedores e funcionários. Esses vendedores, fornecedores estão vinculados às pessoas, né? Você cria isso a partir das pessoas. Aqui a gente tem as localidades, que é basicamente o que a gente importa do IBGE. E aqui tem a parte gerencial, que aqui é a pessoa cadastra seus centros de custo, a gente ainda não definiu os centros de custo. Os grupos, né, se é receita, despesa. Os subgrupos, que aí pode ser uma despesa por conta de funcionários ou por conta de fornecedores, receita de um aluguel que você tenha, vendas e as categorias. As categorias são os produtos, serviços, equipamentos e outras responsabilidades da empresa. A gente também cadastra as agências bancárias do Brasil, se a gente precisar mapear qual agência foi responsável por qual transferência, e também as contas bancárias das empresas e de alguns fornecedores, de alguns clientes, vendedores, etc. Para você ter bem mapeado mesmo a entrada e saída do seu sistema. Aqui, como eu estou no ambiente de teste, os dados testes, né? Os dados fixos para teste que a gente gera. E é mais para questão de teste mesmo. Eu estou utilizando aqui essa função aqui que ela gera dados de teste. É praticamente uma biblioteca do PHP que eu gero esses dados de teste para verificar se está tudo certo no sistema e eu não precisar ficar cadastrando, tendo aquele retrabalho de cadastrar tudo várias vezes. Aqui a gente tem as empresas, todas as empresas. Aqui eu coloquei bastante empresas. Lembrando sempre que a holding vai ser essencial. Ela vai ser uma empresa que todos vão ter, você pode editar, mudar o nome, etc. Mas ela é essencial porque ela que gerencia todas as outras empresas. Sobre os módulos relatórios, gráficos, CRM, eu ainda estou em desenvolvimento desses módulos. Eu já tenho algumas ideias, algumas coisas que eu pensei, depois eu posso até apresentar também, mas eles vão ficar para uma segunda entrega do sistema. Agora, sobre o módulo administração, é sobre como o sistema é gerido, no geral. Aqui tem as unidades, né, que são basicamente as empresas, elas também funcionam como unidades, que você faz o login em unidades, então elas estão mais para fim de login mesmo. Os usuários, aqui por enquanto eu estou com esses dois aqui no servidor de teste. Tem monitoramento dos usuários, importação de dados, o Database Explorer. Tem um painel SQL para você fazer consultas SQL aqui já integrado no sistema. Aqui tem como você controlar o menu diretamente por aqui. E aqui eu tenho as informações do PHP, que é a versão do PHP que eu estou usando, o servidor, o sistema, todas essas informações estão aqui. Aqui tem de uma forma mais simplificada o consumo de memória RAM, de CPU, as informações também aparecem aqui, os servidores, processos, dispositivos de disco,
Todas essas informações estão aqui no administração. Aqui é para anexar alguns documentos, como por exemplo a foto aqui, aí você pode verificar de acordo com o que você quiser mudar a sua foto e etc. E aqui tem a parte de logs, que é a parte de segurança para controle e rastreabilidade do sistema. Aí aqui a gente pode ver os logs de acesso, os logs de SQL em dashboards. Aqui mostra os acessos que a gente teve. Aqui é os logs de alterações, com todas as alterações que a gente teve. Os logs de SQL, com todos os inserts e consultas SQLs que tivemos, updates, etc. Log de requisição, que ainda não tivemos nenhuma aqui. E aqui um PHP erro, que mostra os erros que você teve, tudo para você mensurar isso. É claro que todas essas informações de log, de administração, foram utilizadas diretamente do framework, né? O framework disponibiliza isso e eu reaproveitei, mas é extremamente importante para mim, para eu ter o controle e melhor segurança desse sistema. É isso então, muito obrigado.